Mateus 5, a partir do 21. Sim? Sim. Vamos ler? Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a tua oferta. Entra logo em acordo com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém? Dando continuação ao nosso estudo de Mateus, relembrando aqui, recapitulando, nós vimos as bem-aventuranças. Depois Jesus vai fazer uma aplicação aos discípulos, dizendo que eles são o sal da terra, a luz do mundo. Jesus avança então, segundo Mateus, para o capítulo 5, ainda no versículo 17, falando que ele não veio para anular a lei, mas ele é o cumprimento da lei. E agora Jesus vai iniciar uma série de aprofundamentos de alguns termos da lei mosaica. Nós vamos então nos debruçar sobre o que na minha Bíblia está intitulado sobre o homicídio, porque essa passagem é, na verdade, uma releitura de Jesus acerca de Êxodo 20, capítulo 13, o 6º mandamento, que fala sobre não matar. Jesus vai então fazer algo que é muito discutido, que é ler o Antigo Testamento, ler a lei mosaica e aplicar aqui a sua autoridade no que tange a compreensão dessa lei. Falei isso domingo passado, mas ninguém fazia isso dessa forma. Jesus diz: viu o que foi dito aos antepassados, e ele está falando aqui das leis, dos mandamentos, e agora ele traz para si uma autoridade jamais vista, com a expressão eu, porém, vos digo. Nenhum rabi faria isso. No máximo, um mestre desse período iria, quem sabe, fazer a sua compreensão, expor o seu pensamento, mas jamais contrastando o que foi dito aos antigos e o que ele tinha a dizer agora. Jesus, então, inicia essa série de ensinamentos, trazendo para si uma autoridade maior do que a de Moisés. Ouviu o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E aí, então, ele vai trazer uma releitura do que havia enquanto compreensão dos escribas e fariseus e mestres do seu tempo. Quando se lia o 6º mandamento, era óbvio que o texto está falando sobre o assassinato, o homicídio. E toda a interpretação ia nessa direção. Todo mundo sabia que matar alguém produziria julgamento e condenação. Matar assassinando, né? Porque havia outros casos, por exemplo, como num caso de heresia, poderia ser apedrejado, como num caso de invasão do templo em locais que eram proibidos, era passível de julgamento na hora e morte, embora Roma não tivesse deixado os judeus livres para tomarem essa decisão, mas segundo
a sua compreensão, segundo o livro de Deuteronômio, eles tinham autoridade para matar nesses casos. Mas aqui não se trata desse tipo de situação, se trata realmente de assassinar alguém por motivos pessoais, que era condenado e era passível de julgamento e morte. Então Jesus pega esse mandamento que todo mundo entendia, que todo mundo tinha a compreensão do que se tratava, e vai esticar. Esticar é uma expressão bem minha, né? Alguns teólogos vão dizer que Jesus está indo contra a lei, mas na verdade isso não é algo que possa ser defendido, porque ele mesmo disse que não passará um tio da lei até que se cumpra. Então Jesus não está colocando a lei de um lado e contradizendo ela com outro ensinamento, mas ele está trazendo a direção correta para o que a lei significa, a essência central do significado da lei. E ele então vai fazer o seu apontamento, a sua exegese do texto. Vou ler de novo aqui para nós acendermos aqui o que está dizendo. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. E o julgamento o que era? O julgamento era, em matando, você iria para um tribunal, e ali o sinédrio, né, ou um grupo de 23 homens, autoridades, iriam julgar e sentenciar você à morte. Aí Jesus vai dizer assim no 22, porém eu vos digo, como falei, com autoridade, todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Então Jesus pega a lei, não matarás, e vai extrair da lei algo que é muito mais poderoso do que uma leitura superficial sobre o assassinato, que é, na verdade, algo sobre as vias de fato. Matei, né? Assassinei, isso é incontestável. Jesus vai, na verdade, dizer que o que a lei está dizendo, que o núcleo que produz o assassinato, a essência que produz o assassinato, o gatilho, a força motriz do assassinato é a ira, é a raiva. E ele vai dizer, porém vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão, e se irar aqui, né? A Josi quem perguntou no grupo, né, Josi? Permita-me trazer a discussão. Mas Jesus não se irou no templo, né? E meteu o chicote nos cambistas lá, e é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque existe uma ira que é sobre o reino de Deus, é sobre tratar de qualquer forma as coisas de Deus, é sobre ir contra a injustiça. Esse tipo de ira é uma ira justificável no que tange ao objetivo final. E quando Jesus se ira aí, ele está se irando porque eles fizeram do templo uma bagunça, não é? O pátio dos gentios se tornou um lugar de escambo, de venda de animais, de lucro, de roubo. Então a ira de Jesus não é sobre o que ele está falando aqui, mas é algo justificado porque eles estavam fazendo do reino de Deus covil de salteadores, não é isso? Aqui o que Jesus está dizendo, em algumas versões, né, ira sem justificativa, né, porque tem alguns textos que trazem essa especificação, embora a maioria dos textos sejam, na verdade, apontando para irar-se pura e simplesmente, né? Ele vai dizer, aquele que se irar contra seu irmão, esse já é passível de julgamento. Então, o que disse Moisés aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que se irar contra seu irmão, esse já é passível de julgamento. Na compreensão de Jesus, o irar-se está no mesmo nível do matar. Na compreensão de Jesus, você sentir raiva sobre o seu irmão, e é sobre isso que se trata, está no mesmo nível de um assassinato. Na compreensão de Jesus, ambos acontecimentos, ambas situações são passíveis de julgamento. É claro que ele está falando aqui em cima do julgamento do sinédrio, né? Mas vamos, quem sabe, buscar a compreensão do que Jesus está dizendo aqui. O sinédrio poderia julgar, a lei, né, de Israel poderia julgar o fato. Alguém morreu. E isso era julgado. Há testemunhas, né? E isso era julgado. Agora, como é que o sinédrio poderia julgar o coração de alguém enraivecido por um irmão?
por outra pessoa. Seria impossível. Então, o julgamento que Jesus está dizendo não é do mesmo tipo. O julgamento que Jesus está dizendo sobre um coração enraivecido é o julgamento da parte de Deus. Então, ouviu o que os antigos disseram? Aquele que matar será réu, né, de um julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que sentir raiva sobre seu irmão está sendo também julgado por Deus. E aí ele continua. Ele diz no 22, eu porém vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. E aí, você pode até pensar, né, não, se irá, seria o quê? Seria alimentar um ódio, né? Uma coisa contínua, que cresce, que pode terminar num assassinato? Sim, também está sendo aludido aqui. Mas ele vai esticar ainda mais. Ele vai dizer, quem o chamar de, na minha versão, insensato. Na verdade, a expressão ela vem do aramaico, é raká, que é uma expressão muito mais voltada para uma ofensa pessoal. Não é simplesmente chamar de tolo, como está algumas vezes, assim como se você estivesse brincando, seu tolo, né? Seu bobão. Não é isso. É uma palavra que tem a intenção de ofender o outro, chamando ele de imbecil, ou algo do tipo, né? Desprezando, né? Uma expressão de desprezo. A gente não tem nada parecido no português, mas seria algo como, né? Quem sabe aproximando, alguém que te irritou num nível, né? E que você fala, você é um estúpido, um idiota, um imbecil, né? E essas expressões, na verdade, querem dizer que aquela pessoa é insignificante, que aquela pessoa ela não deveria estar ali, né? Que aquela pessoa não significa nada para você, é mais ou menos isso. Inclusive, alguns teólogos vão dizer que raca, o som raca, tem também uma tentativa de exprimir o cuspe, né? Como se cuspisse alguém, raca, né? Vocês entenderam, né? Eu ia falar escarrar, mas poderia ficar muito pesado para você, eu não vou dizer. Mas é bem essa a intenção. Então, quem se ira contra o seu irmão no seu coração, quem sente raiva sobre o outro, ele é réu de julgamento de Deus. Quem ofende o outro, desmerece o outro, despreza o outro, vai dizer Jesus, ele é passível de estar diante do tribunal. E aí ele estica mais ainda. Quem chamar o outro de tolo, que é moros no grego, que tem agora um significado mais religioso, é como se no terceiro nível do desafeto, né, chamou de imbecil, de idiota, e depois diz seu herege, seu incrédulo, seu iníquo, porque é um contexto religioso aqui, e essas expressões elas existiam, né? Como quando alguém era realmente desprezível do ponto de vista da pureza religiosa, do ponto de vista do templo, do ponto de vista de todo cerimonial judaico, ele simplesmente não servia. Jesus vai dizer o quê? Será réu do fogo do inferno. Para a gente, quem sabe, entender, né, o inferno aqui, havia uma região no sul de Jerusalém que, desde o tempo do rei Josué, era usado para jogar animais mortos em alguns períodos, descartar cadáveres, lixo era levado para lá, chamado Vale de Rimon. E esse lugar ficava pegando fogo constantemente para queimar os cadáveres, os lixos e tudo que era lançado lá. Esse lugar, no final do século I, já começou a ter uma conotação escatológica. É como se o nome daquele nicho, né, onde se descartavam as coisas, acabasse sendo usado para quando alguém queria falar sobre a punição final, a condenação final, o inferno, e aí eles se referiam ao Geena, que é, na verdade, a região sul, onde se descartavam as coisas. Então, dizer que Jesus não está falando de inferno nos termos que nós conhecemos não é correto, porque ele está usando a expressão Geena, se referindo àquela localidade com um cunho teológico, escatológico, que já era conhecido do tempo de Jesus. Então ele está falando do inferno mesmo, enquanto condenação final.
Então Jesus estica aqui, de réu de um julgamento para réu do julgamento de Deus, para condenado ou réu do inferno. E aí você pensa, né? Poxa, Jesus não está sendo duro demais, afinal de contas o Evangelho não é sobre a graça, o Evangelho não é sobre amor, sobre a restauração, Deus não é um Deus de amor, Jesus não veio para pregar o Evangelho da reconciliação. Sim, claro, e tudo isso é verdade, mas Jesus está falando para os seus seguidores aqui. A gente não pode esquecer que as bem-aventuranças daqui para frente, são os seguidores de Jesus que estão ouvindo. Jesus está falando para o povo, está falando para aqueles que seguiam ele. E para esses que experimentaram o Evangelho da reconciliação, experimentaram o Evangelho pregado por Jesus, da graça, do amor de Deus, que era isso que ele ensinava, se eles não entenderam que a sua condição de pecador, de imerecimento do perdão e da misericórdia de Deus, se eles não entenderam que por causa do amor e da compaixão de Deus e da misericórdia é que eles estavam sendo alcançados, eles jamais entenderiam que aquele que o ofendeu de alguma forma deveria ser perdoado por ele. Então, no primeiro momento, embora Jesus esteja colocando do lado da linha aquele que ofende, aquele que vai e que se ira, esse que se ira está sendo estimulado por um outro que causou algum tipo de desconforto nele, que gerou essa explosão. Então, o primeiro momento que eu quero dizer para você é que a ira, a raiva, produz desprezo. A ira, a raiva produz desprezo. E é disso que vem o assassinato. Não estou dizendo que você vai matar alguém e ser preso por isso, e eu espero que não. Mas eu quero dizer para você que é a mesma coisa diante de Deus. Porque se nós não entendermos que nós fomos alcançados pelo amor misericordioso de Deus, apesar das nossas iniquidades, e digo mais, apesar das nossas ofensas a Ele, se nós não entendemos isso, jamais seremos perdoadores. Só perdoamos verdadeiramente, do ponto de vista cristão, a partir do momento que entendemos que fomos perdoados, que fomos alcançados, que fomos agraciados pela misericórdia. Ah, pastor, mas você não tem ideia do que ele disse para mim. Você não tem ideia do que ele me causou. Você não tem ideia do quanto essa pessoa me feriu, do quanto estou marcado, do quanto estou magoado. Eu não tenho ideia mesmo. Eu não faço ideia do tipo de coisa que você passou, do tipo de coisa que você enfrentou. Eu não tenho ideia das cicatrizes que tem no seu coração, na sua alma. Mas eu tenho ideia de que todo aquele que foi transformado por Jesus, que é portador do Espírito Santo, todo aquele que realmente experimentou um encontro com Jesus, é transformado nesse nível. É transformado nesse nível de entender que o outro é imagem e semelhança de Deus. De entender que o outro, apesar dos seus deslizes, apesar da sua, quem sabe, ingenuidade, segundo a minha perspectiva, é entender que o outro, apesar das nossas diferenças, também é amado por Deus. E a partir do momento que eu me coloco do lado de cada linha, a ponto de achar que eu tenho o direito de insultar, de xingar, de sentir raiva, eu sou um assassino. Eu sou aquele realmente que me coloca acima de Deus, que é um ser perdoador, que é um ser realmente que trabalha para a reconciliação do homem. Amém? Amém. Eu não sei o que você passou, mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Isso precisa ser resolvido. Nós não podemos seguir uma trajetória cristã com o coração cheio de remorso, com o coração cheio de perdão não liberado, como a expressão que usam por aí. Nós não podemos continuar na caminhada cristã odiando as pessoas, sentindo raiva pelas pessoas, alimentando esse tipo de sentimento que corrói a gente, que consome a gente, que deixa tantas vezes a gente incapacitado de se aproximar de Deus. Porque se tentar se aproximar de Deus sem resolver essas questões é hipocrisia. É hipocrisia. Por isso que Jesus está dizendo, e algo bem sério, Jesus não está aqui, né, dizendo coisas interessantes, né? Jesus diz assim, ó, se você não é capaz, e não é sobre capacitação humana, é sobre a ação do Espírito Santo, de perdoar aqueles que te ofenderam, você é réu do inferno, gente. E a expressão réu do inferno é bem interessante. Você pode entender, né, que assim como Jesus falou que aquele que matar é réu de um tribunal,
que seria essa situação, né? O que matou está sendo julgado, e o tribunal ali vai analisar o fato e trazer uma sentença. O réu do inferno é um pouco diferente, porque não é Deus que está julgando ele, é o inferno que está julgando ele. Percebe isso? O julgamento não vem de Deus, o julgamento vem do inferno, porque é ao inferno que ele pertence, enquanto um ser que realmente não entendeu a graça e a misericórdia de Deus, não houve transformação. Então, grife aí na sua Bíblia, marque na sua Bíblia, que realmente não somos chamados para esse tipo de vida, de conduta. Somos chamados para perdoar e para realmente reconhecer que o outro é alvo do amor de Deus, assim como nós fomos. Amém? Amém. 23. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a oferta. O primeiro momento é sobre essa explosão, não é? Sobre alimentar esses sentimentos, essas emoções que são contrárias àquele que foi transformado pelo Evangelho. O segundo momento é sobre adoração, porque a pessoa ia levar a sua oferta no altar como sinal de adoração, não é? A oferta que era levada, seja ela de pães, de cereais, seja ela dos animais que eram imolados, eram, na verdade, sinônimo de alguém que está buscando uma aproximação a Deus, que está buscando o perdão das suas transgressões e também como sinal de adoração a Deus. Aí você pensa, o que Jesus está dizendo, gente? Você foi até o templo, né? Se deslocou lá da sua região, lá de longe, andou quilômetros, né, de burrinho, ou mesmo numa caravana para o templo, chegou lá na hora de oferecer a sua oferta, né, a sua adoração a Deus, você se lembrou que tem alguém que você sabe que as coisas desandaram, que deu errado e que você acabou ofendendo essa pessoa, ainda que você se ache certo, isso não interessa no texto, se você está certo, se você está errado. A questão que Jesus está trazendo é que Deus não irá aceitar essa adoração. Esse é o ponto. Se você chegou lá e percebeu e se lembrou que tem alguém que está ofendido com você, Jesus fala assim, é melhor você deixar a sua oferta, voltar para de onde você veio e se acertar com ele. Depois que você se acertar, você volta. Aí sim a tua oferta vai ser aceitável. Por que Jesus diz isso? Porque é uma tremenda de uma hipocrisia. Eu chegar diante de Deus, né? Como nós cantamos aqui, minha âncora, meu Salvador, eu sou um pecador que careço da tua graça, da tua misericórdia, mas ao mesmo tempo eu não tenho capacidade de abandonar o meu orgulho e a minha justiça pessoal e a minha justiça externa, a ponto de ir no outro que está ferido por causa de mim, que está ferido por causa de coisas que eu fiz, por causa de coisas que eu disse, por causa tipo de comportamento que gerou esse acontecimento, e pedir perdão e buscar a reconciliação. Deus simplesmente ignora isso, porque é como se Deus estivesse falando assim, como é que você tem a cara de pau de chegar diante de mim, buscando a adoração, falando da salvação e da misericórdia, se você não tem capacidade, se você não tem condições de buscar reatar, de buscar sanar a alma daquele que está ferido por causa de você. Percebe como isso é grave? Percebe como isso não é superficial? Não dá para ler de carreirinha? Porque isso é seríssimo, gente. A nossa adoração não chega até Deus. Quando a gente sabe que existem pessoas que estão feridas e magoadas por causa de nós. Pastor, mas eu estava certo. Não interessa se você está certo, se você está errado. Não é sobre estar certo, sobre estar errado. É sobre encontrar no outro, quem sabe, imagem e semelhança de Deus, como eu falei, e a busca realmente para consertar as coisas, porque você o ama. Porque você entende que Deus o ama.
Porque você entende que ele é seu irmão na fé e juntos representam o corpo de Cristo. E se a gente não entende isso, a gente não entende o Evangelho. Se a gente não entende esse tipo de coisa e não é capaz de descer do pedestal da razão, do pedestal do orgulho, do pedestal da vaidade, nós estamos rumando para um distanciamento de Deus. E pode ser, vou dizer uma coisa para vocês seríssima, que a nossa adoração há anos está distante de Deus. Anos. Porque a gente não tem a sensibilidade de olhar para o outro e entender a importância dele para o Pai. Ah, mas eu estou certo. E daí? Que diferença faz? Será que a nossa razão ela é maior do que a misericórdia e do que o amor de Deus? Será que é? Será que a nossa compreensão da realidade, a nossa compreensão do mundo em que nós vivemos, da sociedade em que nós estamos inseridos, da nossa capacidade de compreender o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, nos dá o direito realmente de machucar as pessoas, nos dá o direito de trazer para as pessoas a morte, o assassinato, nos dá o direito realmente de ultrapassar os limites da consideração por alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus, como eu fui. Se você entendeu isso, eu não cheguei nem no final do sermão, hein? Mas eu vou fazer um apelo no meio aqui. Busque a reconciliação. Eu já contei para vocês a história da minha sogra, né? Todo mundo ri, porque a história de sogra a gente sabe que é complicada, né? Mas eu vou contar de novo, tem gente nova aqui, né? Ela não vai ver esse vídeo mesmo, então eu não posso falar. Eu tive uma briga com a minha sogra muitos anos atrás, quando a Lidiane estava grávida do Luca. Foi uma briga feia, disse verdades, né? Trago-vos verdades, né? Para minha sogra, ela também disse outras verdades, a gente não se falou mais. E ficou aquela história lá no Rio, a gente aqui, né? Porque essa piada é velha, gente, mas eu vou falar de novo, eu não consigo me controlar, né? Quando eu me casei, ou antes de eu me casar, minha sogra falou que ela não via a hora de eu me casar com a filha dela, que ela ia viver viajando, porque era filha única, né? Aí a gente se casou. Aí ela fez o que ela prometeu, viveu viajando para minha casa. E aí eu estava morando em Minas, ela no Rio, mas ela sempre estava lá, né? Sempre estava lá. E aí o Lucas nasceu e eu tinha que lidar com a situação, não falava com ela, mas ela tinha que estar lá em casa porque queria ver o neto e ficava horroroso, né? Um clima horroroso. Um dia eu pensei com os meus botões e cheguei à conclusão, cara, para que eu vou continuar com isso? Qual é o objetivo disso, afinal de contas? A vozinha disse, mas ela te ofendeu. Mas a outra disse, e daí, né? E daí? Olha o que está em jogo. Você vai ver seu filho crescer assim? Aí um dia ela estava na cozinha, eu tinha me recolhido para dormir, mas eu levantei, fui lá na cozinha, né, disfarcei, fingi que ia beber um copo d'água. Falei, Dona Lúcia, eu quero falar contigo. Ela travou na hora, né, pessoal? Aí vai ter briga de novo. Aí eu pedi perdão. Pedi perdão por tudo que eu tinha dito para ela 3 anos atrás. Ela não me pediu de volta, mas não era sobre isso. Aí eu vi aquela velha chorar pela primeira vez. E depois disso, tudo mudou. Tudo mudou. Às vezes eu acho que a gente deixa de ter experiências, né, de tomar atitudes que vão produzir experiências boas, misericordiosas, da parte de Deus, mas libertadoras, por orgulho, gente. Somos orgulhosos. E Deus não se agrada disso. Então, coloque na balança um desejo de Deus que nós realmente estejamos a praticar, né, viver na prática o amor reconciliador dele, abrindo mão das nossas justificativas, abrindo mão do nosso orgulho, abrindo mão das nossas razões, em nome da pacificação. Nós estudamos isso, bem-aventurados os pacificadores, são aqueles que buscam a reconciliação. Amém? Amém. Quando nós fizermos isso, aí a nossa adoração chega até o altar do Senhor.
enquanto isso não acontecer, Deus está de costas para a nossa hipocrisia. Jesus continua, né? E no 25 ele vai dizer assim: entra logo em acordo com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagares até o último centavo. A terceira história que Jesus conta, né, é de alguém que está sendo processado. Você perceba que há uma progressão nos acontecimentos aqui. No primeiro, uma explosão de raiva, a ofensa. No segundo, o outro já está ofendido, né? E você segue sua vida indo para o templo normal, como se aquilo fosse irrelevante, indiferente para você. No terceiro momento, já está rolando aqui um processo no tribunal. Em alguns casos, você poderia ser processado se por coisas que você disse, por coisas que você estivesse devendo, por coisas que você tivesse feito. E isso poderia custar. E no caso aqui, Jesus vai narrar uma história que esse que está sendo processado vai perder, porque ele é o ofensor. E aí o que Jesus diz? Se acerta com ele antes do julgamento, faz um acordo, pede desculpa, resolve isso antes, não vai esperar chegar às vias de fato, porque depois não vai ter mais jeito, depois não vai ter mais tempo. E aí ele diz: você não sairá da cadeia enquanto não pagar até o último centavo. Isso acontecia mesmo. Uma vez que a pessoa foi condenada pelo tribunal e foi condenada a pagar certo valor, e se ela não tivesse condições de pagar, ela seria presa e teria que dar prisão, começar a vender seus bens. Em alguns casos, gente, existem achados arqueológicos antigos do primeiro século, que as pessoas vendiam a própria família como escravos para pagar dívidas, e preso. Só saía de lá quando tivesse pago até o último centavo. Então Jesus está usando essa história para dizer que, por enquanto, ainda há tempo. A ideia aqui é realmente uma situação que exige urgência, celeridade. Por enquanto ainda há tempo. Por enquanto ele está ofendido, ele está sofrendo, mas isso pode se transformar em algo pior. Isso pode escalonar, isso pode tomar dimensões maiores. Embora você possa não ser processado por alguém, não seja esse o caso, a questão aqui é que o tempo está urgindo, está cada vez mais sendo reduzido. E se você não resolver isso a tempo, vai chegar um momento que você não terá mais condições de resolver. Eu não sei aqui quem acompanha as notícias dos rockstar, né? O Ozzy morreu. Aí de repente você deve estar pensando, não sei nem quem é Ozzy, né? Não se preocupe com isso, esse não é o ponto. Mas ele morreu, estava já debilitado. Ozzy foi o vocalista do Black Sabbath, né? Mas apesar da cenografia dos shows, era um católico, né? Dizia-se crente em Deus e em Jesus, embora a sua vida fosse uma vida realmente bem complexa. Mas uma entrevista bem interessante que eu vi de poucos anos atrás, ele morreu em decorrência do Parkinson, né, em um estado mais avançado. Mas ele diz, numa entrevista, quando é perguntado sobre qual foi o maior presente que ele já recebeu, e aí ele fala, o maior presente que eu recebi não foi carro caro, não foi joia, não foi nada dessas besteiras, ele diz. O maior presente que eu já recebi foi, quando eu era criança, um microfone do meu pai. Aí ele fala, aquele microfone mudou a minha vida. Foi por causa daquele microfone e aquela caixinha que eu carregava para tudo quanto é lugar que eu comecei a cantar. Aí ele fala, mas eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. E meu pai morreu e eu não tive sequer a oportunidade de agradecer. Ozzy não é exemplo para ninguém. Mas o que Jesus está falando aqui é que existe uma urgência para a gente resolver essas coisas. Porque a gente não tem todo o tempo do mundo. A gente não sabe o que vai acontecer com o outro e com a gente.
daqui a algumas horas. A gente não tem controle de nada disso. E a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém, ou uma das piores coisas, é ter que conviver com o fato de que poderia ter reconciliado, poderia ter pedido perdão, mas não fez e agora não pode mais. Entende isso? E agora não pode mais. Porque o outro se foi, ou porque você se foi, ou porque simplesmente acabou o tempo. Acabou o tempo. Por isso que Jesus fala da urgência, para que a nossa adoração seja aceita por Deus, para que nós sejamos realmente libertos desse sentimento que consome a nossa alma, esse sentimento que realmente nos leva a sermos réu do inferno, porque é o inferno que realmente produz esse tipo de coisa. Para concluir, gente, eu vou contar para você uma história bem interessante que eu li. Eu vou ler o nome dela aqui, porque é um nome holandês, né? Corrie ten Boom, né? O holandês é tudo boom, né? Tudo Van der Boom, é sempre um boom. Acho que o pessoal gosta de explosão lá. Ela foi uma família cristã na Segunda Guerra, membro de uma família cristã, e eles esconderam os judeus na Holanda e foram descobertos e presos. Então, ela viu sua irmã morrer em campo de concentração e sobreviveu. Anos depois se converteu mesmo e se tornou uma missionária na Alemanha. E ela conta no seu livro que ela estava pregando um dia em um grupo, né, fruto do seu trabalho de missões na Alemanha, e um homem estava na reunião que ela lembrava vagamente. No final do culto, esse homem a procura. Ele diz para ela assim: você disse que você esteve no campo tal, eu fui soldado lá. E aí ela se lembrou do cara como um dos responsáveis por ter matado a sua irmã. E ele diz para ela assim: a sua mensagem me tocou muito, e desde que eu me entreguei a Jesus, eu me sinto perdoado pelas coisas que eu fiz. E aí ele vira para ela e pergunta, né? Essa coisa parece até ficção, né? Você me perdoa? Sem saber que ela tinha reconhecido ele. E ela diz no seu livro que aquele momento foi o momento que ela congelou, porque ela pregava isso: perdão, misericórdia. E ela orou em silêncio e diz que sentiu realmente como se visse do céu o entendimento de que perdão não é uma emoção, não é uma coisa que a gente sente, é uma decisão que a gente toma. E ele vira para aquele homem e diz: eu te perdoo de todo o meu coração. Ela termina o seu livro dizendo que só pôde compreender o perdão de Deus quando ela perdoou aquele homem, porque somos ofensores da mesma forma. Amém? Portanto, o que tendes de fazer, vá e faça logo. Eu disse que eu ia encerrar, mas eu não vou encerrar assim não, vou encerrar diferente, tá? Abre aí em Mateus 6 e nós vamos ler o versículo 14 e o 15. E diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. Vamos ficar em pé e orar?